Salve, salve, meus amigos da comunidade Portugal é nóis. A voz não tá muito boa, andei ficando rouco aí por um final de semana e meio mais ou menos, mas já tô de boa, tô aqui voltando a falar, por isso esse tempo aí sem gravar muitos vídeos. Mas a ideia hoje aqui é gravar um vídeo que, por incrível que pareça, muita gente ainda me pede. Os primeiros vídeos que eu gravei nesse canal foi exatamente falando sobre esse assunto, visto para procura de trabalho, o que é necessário, como aplicar e como fazer esse grande processo burocrático que deveria ser mais célere, mais rápido, mais simples, mais fácil, acabou sendo um grande vilão aí de grande parte da população imigrante que deseja vir para Portugal. Então vamos lá, meus amigos. Visto para a procura de trabalho. O que a gente tem que pensar logo que a gente decide que vai utilizar a estratégia do visto de procura de trabalho para vir para cá, para Portugal? A gente inicialmente deve ir lá no site da VFS Global e baixar na aba Documentos o checklist do visto de procura de trabalho 120 dias, tá? No checklist a gente já vai ter ali um parâmetro, uma noção muito boa do que é necessário basicamente para aplicar o visto. E ali você já consegue filtrar se você já tem tudo o que você precisa ou não. Mas sim, a gente tem que se preocupar com outros detalhes que são muito importantes, que não estão no checklist, mas que os consulados da VFS Global já padronizaram e já estão pedindo para você que deseja aplicar o visto de procura de trabalho. Seguindo já uma linha direta, eu não quero postergar muito, não quero fazer um vídeo muito longo, mas seguindo uma linha mais direta sobre o checklist. Inicialmente, não pediam alguns documentos, mas eu já vou pecar aqui pelo excesso, trazendo as atualizações, inclusive a última atualização da semana passada do checklist. Semana passada que eu digo, a gente está no dia 11 de maio hoje, 11 de maio de 2023, tá? Então, na semana passada, ou iníciozinho dessa semana, não me lembro ao certo, houveram ali pequenas atualizações e eu vou trazer para vocês esses detalhes para que vocês não se percam. Primeiro ponto que a gente tem que lembrar: ter um passaporte válido por mais de 3 meses além do prazo do visto. Então, se o visto tem um prazo de 120 dias para você entrar em Portugal, você tem que ter um passaporte com validade de no mínimo 7 meses, ou seja, 3 meses a mais dos 4 do visto. Obviamente, se você tem um passaporte com 7 meses, eu já vou falar para você que faça a atualização do seu passaporte. Faça um passaporte novo que vai te dar ali um prazo de validade de 10 anos e você não vai precisar passar perrengue de depois de chegar em Portugal, ter que ir ao consulado e pedir uma nova via ou fazer um novo passaporte. Então vamos superar essa etapa, faça um passaporte novo. Quanto mais recente, mais atualizado, mais prazo de validade você tem. Segundo ponto muito importante, seguro viagem. Seguro viagem. A VFS chegou a tirar do checklist por um tempo a possibilidade de utilizar o PB4. Mas nessa semana, em uma dessas atualizações pequenas, a VFS trouxe de volta o vírgula ou PB4 no checklist atualizado para o visto de procura de trabalho. Ocorre que o seguro viagem ele é utilizado para países que não têm tratado de amizade, como Brasil e Portugal. Brasil e Portugal têm um tratado de reciprocidade de amizade do uso da saúde pública. Por isso que a gente tem a possibilidade de utilizar o documento PB4 nesse processo. Mas tem outros países que não têm esse tratado. Então será necessário utilizar ali o seguro viagem. Por exemplo, Angola, Moçambique. Esses países precisam necessariamente ter um seguro viagem. Ok? Então, quando a VFS tirou do checklist a possibilidade do PB4, ela não vedou para o Brasil a utilização do PB4, por mais que algumas jurisdições chegaram a interpretar dessa forma, mas os consulados pacificaram informando que o PB4 sim é aceito como substituição ao seguro viagem, que não é nada barato. Então, sim, você pode utilizar o PB4, vai lá no site do Gov no Brasil, solicite o seu PB4, demora em média de 15 a 30 dias, antigamente eram 15 dias, mas agora chega a 30 dias em razão da alta demanda de solicitação desse documento. E sim, esse documento ele é muito importante e você vai utilizá-lo aqui caso você precise utilizar a saúde pública quando ainda estiver como estrangeiro ou com visto. Depois que você tiver residência, você vai fazer o seu número permanente de utente e esse problema acaba. Você não vai precisar mais usar o PB4
e nem ficar renovando. Outra questão importante, eles fizeram essa atualização na questão certificado de registro criminal. O que é isso, gente? É a famosa certidão de antecedentes criminais. Ou seja, você vai lá no site da Polícia Federal, eles incluíram inclusive Polícia Federal, porque você pode tirar uma certidão da Polícia Civil, o que não é o caso. Eles sempre quiseram o certificado de antecedentes criminais da Polícia Federal. A gente está falando de órgão governamental da União com União, ou seja, país para país e não Estado. A Polícia Civil é uma polícia estadual, então não faça certidão de antecedentes da Polícia Civil, de um Estado. Não há necessidade. Eles querem da Polícia Federal, que é em âmbito nacional, ou seja, pega tudo aquilo que você precisa para uma certidão, ou seja, vai ver seus antecedentes criminais, se você tem alguma condenação criminal transitada em julgado. Caso não tenha, aparece lá nada consta, então essa certidão está limpa, você pode dar continuidade ao seu processo de aplicação de visto de procura de trabalho. Requerimento para consulta de registro criminal. Você vai lá ver registro. Gente, não está errado. É porque aqui em Portugal, o português de Portugal, não se fala registro, como a gente fala no Brasil. Aqui é registro. Vou registrar em um site, vou registrar um documento na conservatória, que é um cartório. Aqui é registro, então não acreditem que esteja errado, não está errado. É o português de Portugal. Requerimento para consulta de registro criminal da União Europeia. É uma folha que você vai baixar, você vai baixar no próprio site da VFS, tem um hall de documentos. Você vai baixar esse documento, vai preencher ele lá e você vai dar poderes para que o consulado emita sua certidão de antecedentes criminais aqui em Portugal, referente à União Europeia. Se você já foi deportado, se você já cometeu algum crime em Portugal ou na União Europeia, ou se você já teve algum atentado terrorista, alguma coisa, não tendo nada disso, fique tranquilo, pode dar continuidade ao seu processo que vai dar tudo certo. Então eu já disse aqui numa brincadeira 2 requisitos importantíssimos que, se você tiver algum apontamento, eu já te digo para você esquecer fazer o processo de visto, porque você não vai ter o visto aprovado. Tendo esses 2, já digo que são 80% de probabilidade nesse momento de ter o seu processo aprovado, ok? Depois eles pedem cópia do título de transporte de regresso. Aqui é importante a gente ressaltar que, por mais que a VFS fale em reserva, eu preciso deixar claro que vocês que é difícil você reservar uma passagem e ela ficar reservada por mais de 3 dias. O processo ele dura em média de 90 a 120 dias. Então, se você tem uma passagem reservada por 3 dias e você mandou ela no processo, quando eles forem analisar, eles vão, por exemplo, ligar, abrir o site da TAP para ver se aquela reserva existe. Não vai existir, então eles vão pedir uma pendência para você colocar uma passagem lá nova. O que acontece? Você precisa comprar a passagem de volta. Infelizmente, você tem que comprar a passagem de volta. Ah, mas eu já consegui fazer com reserva e deu certo. Parabéns, é um caso raro e é muito atípico, tá? Normalmente a gente compra a passagem. Se você já tem a intenção de ir para Portugal, vocês vão comprar de ida, então eles não cobram a passagem de ida, mas eles cobram a passagem de volta porque eles sabem que você não tem intenção de voltar. E caso você não cumpra o requisito mínimo básico do visto de procura de trabalho, que é encontrar um contrato de trabalho em até 120 dias, vocês vão ser obrigados a regressar ao Brasil, ok? Mas mais para frente, tem outro vídeo aqui que eu faço da conversão de ARC PLP, depois você procura aqui no meu feed no canal, que eu explico para você que você tem outras possibilidades. Mas vamos nos ater aqui ao processo de visto de procura de trabalho. Então sim, compre uma passagem de regresso. Se você está prevendo uma data de ida para o dia X, 120 dias após tem que ser a data da sua passagem de regresso. Você precisa juntar ao processo, ok? Outro grande vilão aqui do processo de visto de procura de trabalho, que na minha opinião não era para ser um vilão, mas acabou se tornando um vilão pelos documentos extras que o consulado e a VFS têm solicitado. Comprovação da disponibilidade de recursos financeiros no montante de pelo menos 3 vezes o valor da retribuição mínima mensal garantida, ou seja, 3 vezes o salário mínimo português, que hoje está em 760 euros por mês, 3 vezes esse valor dá 2.280 euros, fazendo uma conversão aí bruta, né? Grosso modo, a 5,75, já sendo bem conservador no câmbio, R$13.100. Então você tem que ter ali pelo menos R$13.100 na conta bancária para comprovar que você tem o valor, o recurso para comprovar a subsistência financeira.
Só que deveria ser só isso, o checklist ele para aí quando a gente fala em subsistência, mas o consulado vai um pouco além. O consulado também pede 3 meses, os últimos 3 meses do extrato bancário para ele entender a sua regularidade de receita. Sim, isso está previsto lá no decreto 1563 de 2007, não era para ser utilizado aqui nessa questão, mas o consulado está se baseando nesse dispositivo legal desse decreto para cobrar e exigir de você 3 meses de extrato bancário. Os últimos 3 meses, ou seja, o mais recente possível, na véspera ali de mandar o processo para a VFS ou para o Evisa, você tira ali o seu extrato bancário e vai dar tudo certo. Mas tem mais um detalhe, eles também estão pedindo imposto de renda. É óbvio que tem gente que declara que é isento. Na verdade, que não declara imposto de renda porque é isento. Meu conselho, minha sugestão para vocês, façam um imposto de renda. Declarem imposto de renda. Porque Portugal quer ver se você está em dia com a sua condição tributária e fiscal no seu país de origem. Porque quando você chegar em Portugal, ele quer ver que você tem a intenção também de ficar em dia com os tributos aqui em Portugal. Tá? Isso é uma informação interna, eu estou soltando para vocês e é uma realidade. Não é só para mostrar se você tem dinheiro ou não, mas é para saber se você tem a intenção de contribuir de forma fiscal para o país que você pretende residir. Então, se você contribui para o seu país de origem, você obviamente vai contribuir para o seu país que você pretende residir. Então, minha sugestão é que façam imposto de renda, procurem um contador, ou então entrem lá no site, no Gov, e façam por si só. Eu espero que vocês façam de forma correta. E aconselho que vocês façam pelo menos com uma receita de equivalente a 760 euros por mês. Gira em torno de R$3.000, R$3.500. Então, pensem nisso aí, meus amigos, não deem mole com isso. Outro documento muito importante que acabou entrando no processo lá no início, quando eu fui cobrado do processo, depois saiu, entrou a carta de intenção, e aí a carta de intenção saiu e sim voltou esse documento importante chamado declaração com indicação das condições de estada prevista. Eu chamo de declaração de condições de estada prevista. Só que eu vou além nesse documento. É um documento que você tem que fazer de próprio punho, você vai escrever ali quem você é, você vai se qualificar, depois você vai explicar ali o que você pretende fazer, aonde você pretende se alojar durante esse período de 120 dias, de que forma, pagando o quê, enfim, você vai colocar ali os detalhes para explicar o que você pretende fazer nesse período de 120 dias para residir, para ter um teto em Portugal. Eu vou um pouco além, inclusive eu vou deixar aqui um link nesse vídeo para um e-book que eu criei para facilitar a sua vida. Esse documento nada mais é do que o coração do processo. Então teremos que ficar atentos aqui. Eu faço sempre para os meus clientes, eu sou advogado, faço sempre para os meus clientes que desejam fazer o visto de procura de trabalho, um documento chamado Declaração de Condições de Estada Prevista e Subsistência Financeira. Que ali nada mais é do que um guia que você vai dar para o analisador para ele entender a origem do seu dinheiro, para ele entender aonde você vai se alojar, quando você vai chegar em Portugal, em qual voo, que documentos você vai apresentar para comprovar a subsistência financeira. Então você detalha ali em 1 ou 2 páginas tudo que você precisa para o analisador do processo lá no consulado avaliar o seu processo e te dar ali um ok, um aprovado. Então eu preparei um e-book explicando passo a passo como fazer, inclusive dando exemplos que você pode inclusive copiar, fazer o que você quiser. Ele tem um custo baixíssimo, se eu não me engano está por 24,99 euros. Você pode pagar direto no Hotmart. Eu vou deixar o link aqui para vocês, quem tiver interesse pode comprar esse produto e fazer o seu coração do processo de visto de procura de trabalho e atuar sozinho. Quem não quiser, obviamente, eu sou advogado, eu estou aqui e eu posso ajudar vocês. Lembre que cada caso é um caso, cada processo é um processo. Nenhum processo é igual ao outro. O do João não é igual ao da Maria, porque a Maria tem uma história, o João tem uma história. Então não adianta você tentar padronizar um processo porque não existe padrão. É um processo personalizado, estamos falando de processos individuais. Ok? E, por fim, vamos lá ao comprovativo de apresentação de declaração de manifestação de interesse para a inscrição do IEFP. Como muita gente pergunta, mas essa é aquela manifestação de interesse lá que a gente faz como turista? Não é. É apenas um certificado do IEFP, aqui de Portugal, que vai manifestar, você vai manifestar ali as suas aptidões profissionais
e também você vai elencar ali 3 modalidades que você desejaria encontrar trabalho aqui em Portugal. Te confesso que isso nada é a mesma coisa, é só burocracia que você tem que vencer para aplicar o processo de visto de procura de trabalho. Depois você tem a possibilidade ali, por ser brasileiro, por exemplo, você tem a possibilidade ali no próprio checklist de algumas regalias que as pessoas confundem como visto CPLP. Não é visto. CPLP não é visto. CPLP são prerrogativas que quem é da comunidade CPLP, Brasil, por exemplo, é da comunidade CPLP, se você é brasileiro, você tem essa prerrogativa, você tem esse direito. Então, são prerrogativas que você tem para facilitar o teu processo, como, por exemplo, apresentar um termo de responsabilidade, ou uma pessoa, um residente em Portugal, ou um nacional português que possa receber você, ser o seu subscritor desse termo de responsabilidade, ou seja, ser essa pessoa que vai lhe convidar. Muita gente chama de carta convite, mas não é carta convite nenhuma, é termo de responsabilidade, porque essa pessoa vai ser responsável por você nos 3 meses de salário mínimo de subsistência que você teria que comprovar, na passagem de regresso e em todas as condições de subsistência, inclusive alojamento, ok? Essa pessoa teria que comprovar isso com documentos, IRS, extrato bancário, tudo aquilo que você precisaria comprovar aqui no processo, ela que vai comprovar, estando aqui em Portugal e mandando esse documento original para você por DHL ou correio, e você vai utilizar esse documento e juntar junto ao seu processo e mandar para a VFS fazer análise. Ok, meus amigos? Falei rápido, mas falei simples, falei objetivo. Agora eu vou trazer alguns detalhes sobre o processo de visto de procura de trabalho que vocês precisam saber. Primeiro ponto muito importante, a apresentação de, não apresentação de todos os documentos pode sim gerar indeferimento. Então, ali no início eu falei de 2 causas que poderiam gerar indeferimento, que era a certidão de antecedentes criminais brasileira e certidão de antecedentes criminais da União Europeia. E sim, se você não apresentar os documentos ou a subsistência mínima, tudo que é necessário que eles pedem aqui no checklist, mais esses extras que eu passei para você, sim, eles podem te dar uma intenção de deferimento ou até mesmo indeferir o seu processo. E como a isso cabe recurso, não tem problema, você pode recorrer dessa decisão, mas é uma chatice, não precisa recorrer. Vamos fazer o certinho que vai dar tudo certo. Eu, graças a Deus, não tive nenhum cliente que eu precisei fazer recurso. Estou lá com 100% de aproveitamento, são 53 clientes até hoje, 53 vistos de procura de trabalho aprovado, fora os outros vistos, tá? Eu já faço visto D7, eu faço visto D1, enfim, visto de acompanhamento familiar. E falando em acompanhamento familiar, preciso deixar claro um detalhe muito importante para você. Visto para procura de trabalho não permite visto de acompanhamento familiar. Logo, você precisa utilizar uma estratégia mais eficaz para levar a sua família. Por exemplo, eu já gravei um vídeo aqui falando da estratégia que eu usei para minha família. Resumindo, a minha esposa veio com visto de estudante, eu vim com visto de procura de trabalho e o visto de estudante dela permitia acompanhamento familiar dos meus 2 filhos e deu tudo certo. Agora, se você vier com visto de procura de trabalho, chegar aqui em Portugal, converter em RCPLP, com a documentação toda em dia, aguardar abrir um agendamento no CEF, sim, você pode também fazer o reagrupamento da sua família desde que você cumpra os pré-requisitos mínimos para a subsistência sua e da sua família e comprovar isso ao CEF. Gente, é mais fácil fazer uma estratégia de visto no Brasil, porque depois que você pega esse documento no CEF para reagrupamento familiar, você tem que mandar esse documento para o Brasil e a sua família tem que fazer o visto D6, que é um visto de reagrupamento familiar. Ou seja, ela vai acabar passando por toda aquela burocracia de visto que já passaria. Então, pense numa estratégia boa. Tendo interesse, faz uma consulta online comigo, vá lá no Instagram, tem lá um Linktree e você pode agendar comigo lá no Calendly. E lá você fala comigo, a gente pode criar uma estratégia de visto muito boa, muito eficaz e ainda fazer você economizar dinheiro, porque muita gente acaba gastando muito para fazer um processo e depois vai perceber que não era tudo aquilo que precisava e dinheiro foi embora. Gente, é isso aí. O visto de procura de trabalho não é tão complicado, mas também não é tão simples. Você precisa estar atento. E quando você tiver com toda essa documentação unida, coloca dentro do envelope junto com 2 fotos 3x4. Uma delas você vai colar no formulário de pedido de visto, que você vai anexar esse processo, e a outra você vai soltar dentro do envelope em cima do processo junto com o seu passaporte original, lacrar e mandar para a VFS da sua jurisdição. Qualquer dúvida, falem comigo, não fiquem com dúvida. Se eu não responder aqui no YouTube, que eu procuro sempre responder, falem comigo lá no Instagram, me sigam. Eu posto conteúdo todo dia para ajudar vocês.